Oi pessoal, mais um vídeo neste canal, sejam bem-vindos e hoje eu apresento para vocês a resenha de O Palácio de Papel. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Vamos começar falando da edição então? Gente, essa edição eu adquiri bem recentemente. Eu tenho um vídeo aqui no canal de unboxing que eu faço de unboxing desses livros. Essa edição, além de ser muito bonita, é uma edição que estava numa promoção imperdível na época que eu comprei no Mercado Livre. Essa edição, ela veio na caixinha do Clube Intrínsecos. O Clube Intrínsecos, ele é enviado, ou ele era enviado, porque é um clube que está extinto já. É um clube da editora Intrínseca, né? Clube Intrínsecos. E ele vinha numa caixinha semelhante a essa, tá? Então, todos os meses os assinantes recebiam na sua casa um livro, tá? Um livro nessa edição maravilhosa. É um livro de capa dura. É um livro de capa dura. Geralmente ele não tem nada na frente, né? Somente o símbolo do clube. E cada livro tem uma cor específica. Esse livro em específico, essa cor vai dizer muito sobre o livro, tá? É um livro que vai retratar uma história que vai se passar no verão, né? Onde tem muito calor, onde o sol está, né, presente. Então, o amarelo também vai fazer parte, né, dessa história, para retratar o verão, para retratar o calor. Essa capa aqui, ela imita um couro. É muito gostoso de segurar esse livro e ele não é muito pesado, não, tá? Aqui é a folha de guarda e aqui nós vamos ter a retratação, né, do mar. E eu só consegui identificar quando estava gravando esse vídeo para vocês. E o mar é um personagem bastante importante aqui no livro, tá? Que é uma praia, na verdade, né? Aqui e atrás também tem a mesma imagem. A diagramação, acredito que seja padrão, né, da editora Intrínseca. É uma diagramação bastante confortável, uma edição, um livro que traz bastante diálogo, que faz com que essa leitura seja bastante fluida também, tá? As folhas são bem grossas e de qualidade, tá? E o livro é imperdível, pessoal. É uma edição muito bonita para você colecionar. Eu só iniciei essa coleção depois que o clube já tinha, né, encerrado as suas atividades de lançamentos, né, de novas edições, mas no mercado ainda tem algumas edições, algumas caixinhas ainda disponíveis. Essa caixinha ela está fechada, ok? Mas dentro dessa caixinha, no caso de O Palácio de Papel, além do livro, veio junto uma revistinha, como se fosse um introdutório, né? Traz aqui alguns textos, alguns pensamentos de alguns autores, tá? São autores diferentes, cada um vai falar um pouco sobre coisas que têm a ver aqui com a história. Alguns vão falar do verão, alguns vão falar até mesmo da natação, né? Que o mergulho é uma prática que a personagem principal pratica bastante. Sensações, vai falar também de tempo. O tempo é um personagem também bastante importante no livro. Enfim, pessoal, é um livrinho que vai ser bastante introdutório. Eu li essa revistinha ao final do livro, tá? Então, eu li o livro primeiro, com medo de ter algum spoiler. E eu digo para vocês, não tem nenhum tipo de spoiler. Inclusive, eu desejei bastante que aqui na revistinha tivesse alguma coisa que pudesse me ajudar no final do livro, né? Com o final, com a solução, com o desfecho, sabe? Mas não, é bastante introdutório mesmo. Então, caso você adquira este livro através do Clube Intrínseco, não se preocupe, você pode ler essa revistinha tanto no início quanto no final do livro, tá? Além da revistinha que vem em todos os livros do Clube Intrínsecos, a gente também recebe dentro da caixinha um postal. Esse postal é a capa em brochura do livro O Palácio de Papel, tá? Então, se você não encontrar mais a caixinha no Clube Intrínseco, você encontra o Palácio de Papel lançado pela editora Intrínseca com esta capa, tá bom? Essa é a capa em brochura do livro O Palácio de Papel. E mais um brinde, na verdade o brinde que vem junto com este livro são ímãs de geladeira
Esses ímãs de geladeiras também podem servir de porta-copos, tá? E eles vão, essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas dizem respeito sobre a leitura do livro, tá? Sobre a história, elas não estão aqui aleatórias, não. Então, é legal quando você vai lendo o livro e vai percebendo que você leu alguma parte que tem aqui nos ímãs de geladeira, pelo menos para mim. Os ímãs ficam lá na minha geladeira. Então, quando eu ia passando, né, por essas cenas, eu achava legal olhar e tentar imaginar melhor a cena. Palácio de Papel é um romance de estreia que se passa em um único dia e tem personagens realistas e conta uma poderosa história sobre relações familiares e amorosas. Uma história sobre o verão, segredos, amor e mentiras. A autora não é pouca coisa não, tá, gente? A Miranda Heller, que é a autora do livro, ela cresceu em Nova York, estudou em Harvard e se formou também, né? E hoje coordena o núcleo de séries dramáticas do canal HBO. Ela escreve muito bem, então ela consegue fazer com que o sentimento de quero mais, quero saber, estou muito curioso, ela consegue despertar esses sentimentos. Essa história ela vai se passar em um único dia e nós vamos conhecer então a história da Ellie. Em um dia a Ellie vai ter que decidir entre o seu casamento, né, que é uma rocha, que é bastante sólido, que é uma relação estável, ou um amor de verão, né, onde ela sempre foi apaixonada por essa outra pessoa. E ela vai ter que decidir naquele momento, naquele verão. Por mais que na sinopse do livro nós encontremos a informação de que o livro se passa em 24 horas, nós vamos ver muitos flashbacks. Então, teoricamente, né, seria em 24 horas, né, onde na atualidade ele precisa tomar uma decisão. Mas nós vamos acompanhar desde o nascimento da Ellie, né, desde quando ela é muito pequena, e começam a acontecer desde a sua infância, desde bebê, já começam a acontecer coisas, né, que vão influenciar ali na formação do caráter da Ellie, na formação da mulher que a Ellie é. Até chegar nesse fatídico dia em que ela precisa tomar uma decisão na vida dela. Atualmente a Ellie já tem seus 50 anos, tá? Então todos os personagens ali já são adultos. E nós vamos acompanhar a Ellie, então, desde a infância e ela, né, as suas vivências até chegar à idade de 50 anos. O mar e o verão são dois personagens, assim, indispensáveis, tá? A maioria do livro vai se passar no verão, então o verão é importante. Quando não é verão, se espera o verão chegar, então o verão é um personagem muito importante, tá? O mar também é bastante importante aqui na história. Nós vamos ter cenas de navegação, nós vamos ter luais na praia, reuniões na praia. Então, a sensação de que o mar está presente também é muito forte, tá? Aqui na história. Nós vamos ter a Eleanor nesse verão, tá? Passando esse verão nessa outra cidade. Ela mora em Nova York, né? Mas aí, todo verão elas vão para outra cidade, que é uma cidade chamada Cape Cod. Acredito que seja assim como se chama. E nessa cidade elas têm uma casa de veraneio, e nessa casa de veraneio a família, né, da Eleanor passa todos os verões, tá? Todos os anos é a mesma coisa. Então eles passam parte do ano, quando é inverno, outono e a primavera, na cidade, trabalhando, estudando, fazendo suas coisas, e nas férias de verão eles partem então para essa casa de veraneio, tá? E é nessa casa de veraneio que ela conhece então o Jonas, né, quando ela é bastante pequena ainda, quando ela é criança praticamente. Então, desde a infância ela vai conhecer o Jonas, ele vai se apaixonar perdidamente desde criança, né, pela Ellie, e a Ellie só vai perceber muito tempo depois, já quando já é mais crescida, que também é apaixonada pelo Jonas. Mas muita coisa vai acontecer na vida da Ellie que vai moldar seu caráter, né? Até mesmo a busca por afeto, a busca por algo imediato, faz com que a Ellie tome algumas decisões, né, o que reflete, consequentemente, na vida atual dela. Tem a lagoa, que é bastante importante, onde ela faz seus mergulhos diários, né, onde bastante coisa aconteceu, as brincadeiras com a irmã, as brincadeiras com os coleguinhas ali da região, né, até mesmo os nados que ela fazia com o próprio Jonas,
né, desbravando os entornos da lagoa, a floresta, o bosque, enfim, né, muita coisa acontece nessa lagoa e ela é a lagoa é um personagem também, tá? É bastante importante. Algumas cenas são bastante descritivas. A autora ela vai usar muitos nomes de marcas, muitos nomes de lugares, muitos nomes de ruas. Então, acredito que quem é nova-iorquino, quem é americano, vai ter mais essa experiência mais palpável. Para nós brasileiros que não vivemos essa realidade, fica um pouco fora de contexto, mas nada que vá atrapalhar a leitura. Chegou um certo momento que eu sabia que eu não conhecia a marca, então, por exemplo, se ela falava, nós fomos a um restaurante, aí falava o nome do restaurante, né? E eu só pulava o nome do restaurante, eu nem me dava o trabalho, porque seria só naquele momento em que ela ia falar o nome daquela marca, ou daquele suco de laranja, ou daquele bolinho, né, que ela foi comprar no mercado. Enfim, são coisas assim, alguns nomes bastante supérfluos na minha concepção, porque não faz parte, não é referência para mim, né? Mas para quem é americano, para quem é nova-iorquino, vai identificar aquela marca, por exemplo. Alguns momentos é bastante descritivo, a autora vai usar bastante descrições, então a gente vai conseguir imaginar o lugar que as meninas estão inseridas, porque geralmente a vida da Ellie e da Anna, que são irmãs, quando elas são pequenas, elas vão em muitos lugares, né? O próprio pai da Eleanor é um cara bastante descompensado, né? Então, ele tem algumas esposas, ele se relaciona com algumas mulheres, acaba que deixa as meninas na casa da mãe, dos pais dessas madrastas, então a gente vai conhecer esse lugar, né, essa fazenda. Aí depois ele deixa as meninas na casa da mãe dele próprio, aí nós vamos conhecer esse ambiente também. Aí nós temos as meninas indo para aula de balé, a gente vê as meninas indo para o camping, a gente vê as meninas indo para o parque. Então, cada lugar que elas vão, que elas frequentam, que elas vão ter uma experiência, é bastante descritivo. A autora se demora algum tempo descrevendo, né, a imagem da qual ela tá vendo ali, né, da qual ela quer que a gente visualize. E por mais que a leitura seja bastante fluida, às vezes há páginas inteiras descritivas do ambiente da qual ela quer que a gente veja, tá? Os diálogos são os melhores momentos, porque são momentos em que, primeiro, que a leitura corre bastante, que a gente vai entender melhor as relações, né, das quais estão sendo mostradas para o leitor. Um livro que, em algumas partes, foi bastante cansativo, mas passando dessas partes, a gente tinha uma leitura que fluía naturalmente. Os fluxos de consciência também, alguns deles são bastante demorados, mas outros são assim, de tirar o fôlego, sabe? Quando a Ellie está assim, extasiada, preocupada, quando ela está assim, nervosa, a gente vai acompanhando e eu senti em alguns momentos a sensação de estar nervoso junto com ela, esperando que algo acontecesse, ou esperando que as coisas se acalmassem, sabe? Ou esperando que a Ellie só saísse daquela situação. O fato da Ellie ter chegado nesse momento e ter que tomar uma decisão, isso foi algo construído desde muito cedo, né? O que eu quero dizer é que muita coisa moldou a Ellie desde a infância e cabe a nós pensarmos também em como nós agimos atualmente, né? Como foi a nossa infância, como foi a nossa adolescência, quais foram as vivências traumáticas que nos moldaram, que nos privaram, que nos abriram, sabe? Que nos expuseram a alguma coisa, sabe? E a Ellie é bastante ferida, bastante exposta. Então, cuidado com os gatilhos do livro. É um livro mais 18. Vão ter cenas aqui perturbadoras. E esse livro mexeu bastante comigo, além de falar de tempo, né? O tempo que vai se passar, porque a gente vai acompanhar a Ellie desde pequena até os seus 50 anos. Então, muita coisa poderia ter mudado. Uma atitude a mais da Ellie ou uma atitude a menos, né? Poderia ter mudado toda a realidade da Ellie. Essa questão do tempo é bastante presente, é bastante pesado, saber que o tempo está passando e as coisas vão acontecer logo em seguida, depois que você tomar uma decisão. As consequências virão,
A questão das vivências também da Ellie, que muita coisa não diz respeito a você. Você, infelizmente, só está naquele lugar porque você não tem para onde ir. E a questão do abandono, a questão do abuso. Chego a perder o fôlego. Nós temos muita coisa acontecendo na vida da Ellie, as relações com a família, com a mãe, com a Ana, com esse padrasto, com os filhos do padrasto, coisas assim absurdas que vão acontecer, né? As relações com as madrastas, nossa, elas são péssimas, as madrastas, o pai é péssimo, a mãe tem momentos péssimos. Enfim, gente, é um livro onde todo mundo aqui precisa de terapia e só reforça a ideia de que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental e que nós não somos fortes o tempo todo e nós não temos que ser fortes o tempo todo, que se nós guardarmos esses sentimentos e só formos colocando camadas, né, em cima e colocando isso mais fundo lá no nosso subconsciente, um dia isso pode explodir, um dia isso pode chegar no momento em que você terá que tomar uma decisão, sabe? Então, me pegou bastante esse livro. Me pegou muito, mas é um livro muito bom, eu gostei bastante. Falando da escrita, da autora, a narrativa é super gostosa de ser lida. O início para mim foi um pouco confuso, porque eu não estava entendendo o que a autora estava querendo trazer, né, com o passado e com o presente, mas depois que você entende que a história vai ser assim, né, um corte no passado, outro do corte do presente, a leitura flui. E você já sabe, inclusive, o que vem depois. Ali da metade do livro em diante, nós temos um grande pedaço que é somente do passado, onde muita coisa vai se revelar e quando voltar, né, para o presente, a gente já vai ter mais ou menos a ideia do que vai acontecer. É um livro que vai, do início ao fim, te dando informações, colha essas informações ao ler este livro, para no final você juntar as peças e saber o que aconteceu depois do final, sabe? É um livro que só se encerra. É um livro que para abruptamente. Você tá ali no fôlego, você tá ali correndo para chegar no final, do nada acaba. Do nada vai acabar. Não tem um plot, não tem um desfecho exato, sabe? Tudo faz sentido. Todas as coisas aqui fazem sentido, mas a autora simplesmente te tira o chão e te faz ficar flutuando sem saber o que pensar. E aí é o momento em que você vai juntar as peças, sabe? Juntar as peças e identificar qual foi o desfecho do livro. É uma história pesada, cheia de gatilhos. Aqui nós vamos ter bastante coisa da vida real. Então, como na sinopse diz, são personagens bastante reais, pessoas que podem existir em qualquer lugar. A Ellie é professora, a universitária, o que eu me identifiquei, porque eu também sou professor universitário. Eu não me recordo com que o Peter trabalha, mas ele trabalha com alguma coisa relacionada a escritórios e faz algumas viagens. Então, são pessoas simples, né? São pessoas que facilmente poderiam estar passando por uma situação dessas na vida real. Eu gostei bastante, eu gostei muito, me causou sensações. Eu gosto de livros que causam sensações, sabe? Eu gosto de livros que me deixam curioso e me levam a ler mais e fazem com que as páginas virem sem eu nem perceber. É uma história fluida, mas há algumas barreiras aqui, além da escrita da autora no sentido descritivo, há algumas barreiras de sensações, sabe? Tem momentos em que você não consegue continuar. Por mais que a leitura esteja fluindo, você não consegue continuar, porque algumas cenas aqui são realmente pesadas, sabe? E acredito que não é um livro para todo mundo. Leia as sinopses, leia o que o pessoal está dizendo sobre o livro, para você saber quais são os botões que este livro pode te acionar. Tá? Esse livro me acionou alguns botões, me engatilhou em alguns momentos. Eu saí dessa leitura flutuando, não de um jeito tão bom assim, eu saí flutuando porque a autora tirou o meu chão, sem me dar uma resposta definitiva, concreta, e eu saí flutuando porque foi uma leitura pesada para mim. E desesperadamente eu reli o capítulo final, eu li o primeiro capítulo logo em seguida, eu li a revistinha, buscando um desfecho real e concreto.
Mas é o que eu falei para vocês. A autora vai te deixar pegar todas as peças e montar esse grande quebra-cabeça. É uma grande fofoca de família, é uma grande fofoca amorosa, mas que tem muitas reflexões e passagens aqui que vão além do banal, sabe? Coisas que realmente te colocam para pensar. Eu gostei demais dessa leitura e eu dei nota 4 para esse livro. O que me fez tirar estrelas dele foi alguns momentos bastante descritivos, né, que a autora vai trazer. Não são referências da qual eu conheço, então... Mas assim, não me atrapalhou a leitura, mas só eu não conheço, então tive que pular esses nomes de lugares e de ruas, enfim. Eu fiquei um pouco confuso no início do livro, né? Eu não estava entendendo muito o que estava no início do livro, por mais que eu relesse, né, as estrofes, o capítulo, e o que me deixou um pouco, né, o que me fez tirar algumas estrelas, uma estrela aqui do livro. Essa é a resenha desse livro incrível, dessa edição lindíssima. Só tome cuidado com os gatilhos que tem aqui, pesquise, saiba o que você vai encontrar por aqui. Eu peço que vocês deixem um like aqui no vídeo, eu peço que vocês comentem também o que vocês acharam, o que vocês estão achando das resenhas do canal, o que vocês estão achando dos vlogs, né? Quais são as sugestões de vocês para que eu traga, né, mais conteúdo aqui para o canal, tá? Deixa o like, comenta, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.